pessoal! Continuando a sequência de vídeos sobre desenvolvimento do masculino. Então a gente falou da primeira fase, que é a pré-natal, a segunda, que é a pré-edípica, a fase edípica, e vamos agora à quarta fase, que é a adolescência. Mas entre a terceira e a quarta fase existe um período chamado período de latência, que é quando essas questões sexuais ficam um pouco adormecidas. Elas existem, mas elas... Na verdade, a gente perde um pouco o interesse em relação a isso. Então, elas vão sempre existir, mas não é aquele interesse tão diretivo como acontece na adolescência. Então, quando é que começa a adolescência? Então, a gente começa pela pré-puberdade, que pode acontecer dos 9 aos 14 anos. Então, vai ter menino que vai começar com 9, vai ter menino que começar com 14. Existe uma diferença grande entre as pessoas e, às vezes, pode ocorrer comparações, isso pode criar algum grau de dificuldade, na verdade, da pessoa ir procurar o médico para poder ver se está tudo bom, se o desenvolvimento está funcionando. Então é importante nesse período aí, púbere, né, pré-púbere, procurar o urologista, ver se está fazendo uma avaliação, ver se está correndo tudo direitinho e tal. A adolescência, ela vai, então, desse período pré-púbere até quando a gente se entende como homem, a gente sai do vínculo materno e paterno, né? Sai da asa. Então pode durar até 30, até os 40 anos, ou até a vida toda. Existe o puer-eternus, né? Que é o adolescente eterno, né? Que é um padrão, arquetipo de comportamento muito comum na nossa sociedade. A gente vai poder falar sobre isso no futuro. Mas a adolescência vai até essa fase da saída de casa e de ganhar a vida. É nessa fase da adolescência que surge o interesse sexual. E esse interesse, obviamente, que pode ser pelo o contrapar sexual ou pelo par sexual do mesmo sexo. Então é quando se define muito da questão da sexualidade. E isso pode gerar muita confusão. A pessoa pode temer essa definição, ela pode se categorizar, ela pode se determinar, e essa determinação ela sentir como se fosse um erro. Então, por exemplo, a determinação para a questão da orientação homossexual. Há um tempo atrás isso era muito conflituoso, porque era como se fosse errado, como se fosse uma doença. E isso pode gerar muitos conflitos. Hoje em dia a gente vê isso de uma forma mais livre, mais ampla. Então as pessoas conseguem fluir mais nessa questão da bissexualidade. Mas é essa fase que existem as definições, as orientações, é a fase que você se estabelece no mundo, que você se entende como masculino, que você faz a conexão com o seu falo, que se você admira ou não admira seu falo, ou seja, quando você admira ou não admira a sua virilidade. E é nessa fase que começam as primeiras experiências sexuais, e essas primeiras experiências vão ser tocadas se a gente tiver algum complexo, se a gente tiver alguma questão envolvida. Então é uma fase bem importante e bem interessante. E aí nós vamos para a quinta fase, ok?